Olá, um bom dia, uma boa tarde ou até mesmo uma boa noite. Hoje nós vamos falar sobre o pecado pelo qual trouxe uma grande queda para Adão e Eva. No texto da Gênesis, ele nos fala da tentação e da queda adâmica. E contudo, nesse estudo que nós estamos fazendo para obter um entendimento sobre o pecado e o orgulho e as dores da alma, nós temos o pecado do orgulho como uma soberbia. O que nos leva a pecar é uma tentação. Tentação é tudo aquilo que foge dos padrões corretos de um cristão, de levar a sua vida, do convívio, do ir e de vir. E o que nos leva a uma queda é o pecado, é tudo aquilo que transgride as leis de Deus. Mas o que é o pecado para todo mundo? Pecado é uma tentação, pecado é um mal muito grande que existe relacionado no texto da Gênesis, no capítulo 3, versículo do 1 ao 6, que fala cujo pecado que a Eva e Adão cometeram quando tiveram as advertências de Deus para não comerem do fruto proibido, que traria a verdade sobre tudo e que faria com que eles se desviassem do caminho correto. Mas o que levamos a entender com o que é o pecado? O pecado é transgressão da alma, tudo aquilo que transgride. O pecado do orgulho e o mesmo que nos liga a ele é a falta da maturidade espiritual. Nós sabemos que o orgulho ele nos afasta de Deus porque ele representa superioridade perante os nossos irmãos. Nós sabemos que o pecado, ele nos desvia do caminho reto e da felicidade de uma alma regozijada, em paz, que está no caminho que deve estar. Seguindo a mansidão, seguindo a submissão, seguindo o amor ao próximo, seguimos um antídoto relacionado, assim por se dizer, a tudo aquilo que transgride as leis de Deus. Mas o orgulho nos afasta principalmente de encontrarmos a capacidade de discernir relacionado aos nossos erros, aos nossos comportamentos no dia a dia. Pecamos através do olhar, julgamos com os olhos, pecamos com a fala, com a murmuração e julgamos através da fala, da crítica e da murmuração. Pecamos ao ouvir, porque na maioria das vezes, quando nós ouvimos aquilo que somente nos compete e que age contra os princípios, muitas vezes nós nos desviamos do caminho, cedendo os nossos ouvidos ao engano. Então, para dizer para vocês que o antídoto para o orgulho é a humildade, é a mansidão. Reconhecer que somos imperfeitos. E da mesma forma que nós falamos que por causa dos pecados, a transgressão que Deus veio a enviar para nós aqui na terra, o dilúvio, por causa dos pecados do mundo, que Jesus Cristo foi perseguido, foi assassinado, foi morto e sepultado, e o pecado que existia nisso tudo, que levou a Cristo à morte na cruz, mesmo sabendo que ele vinha com desígnios para cumprir a vontade e a bondade de Deus, foi a cobiça, inveja, avareza, maledicência, torpeza. Então, todas as coisas que são contra ganâncias e o poder, e são contra a vontade de Deus, é tudo aquilo que o inimigo implanta no nosso coração. Se nós abrirmos as portas para todas as coisas fáceis do mundo, para as facilidades do mundo, nós teremos uma grande certeza que já estamos perdidos do caminho da salvação, porque deixando-nos contaminar com a toxicidade do mundo, que está na inveja, na ganância, no poder, na avareza, no ciúme, na maledicência, na fofoca, na mentira, nas traições dos homens. Tudo isso
leva à destruição. Toda ação da treva sobre nós, ela age de forma muito contundente em nossas mentes. Mas como cabe a cada um de nós vencer a treva da tentação que reside no mundo? Reconhecendo que somos falhos, arrependendo dos nossos pecados, procurando confessar os nossos pecados a Deus, procurando perdoar aqueles que nos fazem mal. Às vezes nós assumimos um comportamento de que nós somos responsáveis por tudo aquilo que o irmãozinho, que o amiguinho fez, porque na realidade temos humildade e maturidade o suficiente para entender que nós estamos num caminho reto onde reconhecemos que somos falhos e nos arrependemos. Então, hoje também, nesse contexto do pecado, vamos falar também do perdão. O perdão, ele cura. O perdão, ele liberta. O perdão restaura muitas vidas. Mas às vezes você vai dizer que você tem um problema com um vizinho, com um amigo, e como que eu vou perdoar ele se eu não consigo olhar para ele? A presença dele me enoja ou me deixa numa situação muito desagradável. Então eu vou dizer uma coisa para você. Que nós deveríamos sempre sim reconhecer perante a Deus o Criador e nos arrepender perante a Deus o Criador, confessar no nosso quarto os nossos pecados para Deus. Nós não somos melhores que ninguém. Às vezes nós estamos perdidos e falta um apoio, uma palavra, falta encorajamento na fé, um versículo, uma música e um louvor para deixar para nós os passos certos daquele que a gente deve seguir, que é Jesus. E Jesus sempre está conosco, Ele sempre está no meio de nós. Ele sempre traz para nós uma palavra de conforto, de consolo, e nós temos que aprender que a cada dia de nossas vidas, nós muitas vezes provamos os frutos amargos dos nossos enganos, dos nossos erros e das decisões e das escolhas que nós fizemos. Sabemos que os frutos bons são frutos do amor, da alegria, da bondade, da paz, da humildade, da benignidade, da mansidão e um alto domínio das nossas emoções. Esses são frutos do amor de Deus por nós. E reconhecermos que nós somos pecadores é um caminho para a liberdade. Então, o que eu digo para vocês hoje? Digo para vocês que todos nós temos capacidade de colher tudo aquilo que nós plantamos. Muitas vezes a gente espera colher frutos doces, mas ao longo da nossa trajetória da vida, nós não fizemos nada de agradável perante a Deus. Então, para dizer para vocês que nós muitas vezes procuramos andar no engano, porque é muito fácil andar na transgressão. Mas a lei para os transgressores, ela vem para todos. A mão do Pai é poderosa. Apesar de que existem algumas pessoas desprovidas de entendimento e de informação, acreditam que nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo morrendo na cruz pelos nossos pecados, nós estamos isentos da lei. Mas não estamos isentos da lei, não. A lei vem para todo mundo. O que nós não sabemos que a primeira destruição feita na terra por ordem do Criador, ela foi dada a Noé para fazer a arca, pois Deus estava indignado com as atitudes, das pessoas aqui na terra. Era uma depravação muito grande. Ele resolveu abrir as comportas do céu, dando comando para Noé, preparando uma arca. E o selo de pacto de aliança que nunca mais ia ter sobre a terra dilúvios foi um arco-íris. Amém? Em Gênesis 3, no versículo 24, ele diz que depois que a terra e o homem e a mulher foram criados, o Senhor alertou eles para não comerem da única árvore que estava no jardim de Éden. Mas a Eva foi induzida pela serpente. A serpente simboliza Satanás.
Porém, ela se deixou ludibriar pelos enganos da serpente, dizendo para ela que se ela comesse o fruto da árvore da vida, ela teria um conhecimento entre bem e o mal. E todos nós sabemos que o conhecimento do bem e do mal, ele, na maioria das vezes, é uma ruína. Porque o mal, por ser mal, que ele não acrescenta nada em nossas vidas e compromete a nossa alma com Deus. Mas o que nós devemos saber, pejorativamente falando, que muitas vezes morrer para Deus significa se afastar dos caminhos dele. A perdição dos pecadores, que ao comerem o fruto, o Senhor Deus lançou-os fora do jardim do Éden. E essa foi a tentação seguida de uma queda. Tudo aquilo que transgride as leis de Deus contra os seus mandamentos se compromete com a nossa vida aqui na terra, está longe dos desígnios de Deus. Tudo é pecado. Então hoje, por causa da desobediência de Adão, Deus declarou e afirmou que toda alma que não seguir os mandamentos e forem desobedientes estão mortos para ele. Então, o pecado é transgressão da lei. Existe sim uma condenação. Apesar de algumas pessoas desprovidas pela má informação acreditam que Jesus morreu para livrar-nos dos pecados e nós seguimos pecando. Por isso que existem muitas pessoas que são seguidores de Cristo, se convertem, são convencidos. Então, nós temos que tratar de aprender muito a prestar atenção que a oração e vigiar os nossos pensamentos nos ajuda a afastar dos pecados, amém? Um bom final de tarde para todos, um bom início de noite para todos. E se for pela manhã, tenham um bom dia, que Deus venha amparar e proteger cada um de vocês. Que venhamos, Senhor amado, Pai querido, Deus poderoso, aqui agora, nesse exato momento, Senhor, exaltando o Teu santo nome, Senhor, e pedindo perdão, Senhor, por todos os pecados que nós fizemos. Deus, os pecados cometidos, consciente ou inconscientemente, Senhor, nós nos arrependemos, Senhor. Porque nós, Pai, queremos andar contigo num caminho reto, ter a salvação, Deus poderoso, e seguir na trajetória, Pai, da morada eterna contigo. Deus poderoso, que o Senhor me ajude a perdoar os meus inimigos, Pai, e todas aquelas pessoas que promoveram dores na minha alma. Senhor, que a sua mão de poder venha durante esse dia e essa noite, Pai, em nossas vidas, Senhor. Trazendo em nossas mentes as coisas erradas que fizemos para poder confessar contigo, Pai, em silêncio no nosso quarto, porque nós sabemos que os teus anjos de poder, Pai, estão sempre ao nosso lado, nos ajudando, nos fortalecendo e trazendo para nós tudo aquilo de bom que nós precisamos, na maioria das vezes, para te reconhecer, Senhor, como nosso único Salvador. Deus, que o Senhor venha proteger e amparar, e livrar nossa família de todo o mal em nome poderoso de Jesus, que com a levante do inimigo, Senhor, que venha em nossa direção, em pensamento, em palavras, em praga, em maldição, Deus poderoso, em ações, Deus, que venha cair por terra em nome poderoso de nosso Senhor Jesus. Que as nossas vidas sejam transformadas em grandes bênçãos, Senhor, porque na Tua presença, com Teu amor, Senhor, nós sabemos que tudo nós podemos, porque o Senhor é o único que luta por nós. O Senhor é o Rei dos Reis, o Rei dos Exércitos e o Príncipe da Paz. E nós Te amamos, Senhor, no fundo do nosso coração. Nós Te adoramos, Senhor. Gratidão por esses momentos, proteja a nossa família no ir e no vir na rua, na escola, no trabalho, seja onde for. E aqueles que estiverem em casa, que Teus anjos de poder estejam, Senhor, com cada um deles em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a noite de vocês, Deus abençoe o dia de vocês, Deus venha abençoar a tarde de vocês, em nome poderoso de nosso Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. E louvado seja o Teu santo e o Teu sagrado nome. Amém. 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 Fiquem na paz do Senhor.